Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, ao fim de contratar operários para sua vinha. Ajustou com eles um denário por um dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora saiu de novo, e igualmente pela nona hora fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Então, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e chegaram cada qual um denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que havia de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora. E disse-lhes: Tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas pouco os escolhidos. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitando e crucificando. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus, para lhe fazer uma súplica. Perguntaram-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que havia ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam, e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. A multidão, porém, os repreendiam para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: Que quereis que eu vos faça? Senhor, que os nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, esse Deus maravilhoso, né? Primeiro eu quero pedir perdão para vocês pelo horário do vídeo, mas eu não tinha condições nenhuma de pôr esse vídeo antes. Eu fui dormir muito tarde, vocês sabem que eu estou fazendo o cerco do Rosário. O meu dia de ontem foi um dia bem intenso, por causa eu fui para o mosteiro trapista na ordenação do nosso diácono Paulo, agora Padre Paulo, uma ordenação belíssima. Então o dia foi bem intenso, eu não tinha condições nenhuma de gravar esse vídeo antes. Estava dormindo, na verdade, assim, dormindo acordada, né? Mas para a glória de Deus vencemos. Mais um dia e eu vejo que tudo é permissão de Deus na minha vida, na minha agenda. O homem traça um plano, Deus faz o caminho dele. E é assim muitas vezes na minha vida, né? Eu faço um plano, Deus faz o que ele quer. E eu vou entrando dentro desse plano de Deus. Por isso que eu não me programo muito. Eu faço um planejamento de dias, de horário, de cidades que eu devo estar. Mas esse é o meu plano humano. E Deus, ele vai vendo e vai ajustando. E aquilo que ele vai percebendo que não é dentro daquilo que ele programou, ele mesmo vai ajeitando e ajustando. E glória a Deus por isso. E é isso que Deus está fazendo aqui na vida dos nossos discípulos e na vida nossa também. Deus está mostrando que ele é o Deus que tem todos os bens do mundo. E ele distribui do jeito, da forma que ele quer. Às vezes a gente questiona Deus, né? Senhor, se você, né, é um Deus tão bom, por que que o Senhor então deu dons para uma pessoa que é tão pecadora, né? Deus não olha se uma pessoa é santa ou pecadora. Ele distribui do jeito que ele quer, da forma que ele acha melhor. Dentro do coração de Deus há uma justiça por excelência. Há uma visão que vai além da nossa visão. Dentro do coração de Deus, ele sabe muito bem quem ele quer alcançar, na hora que ele quer alcançar, do jeito que ele quer alcançar. Veja, eu vivi uma experiência muito linda assim, de Deus na vinda do Retiro dos Campistas para Curitiba. Eu fiz um programa de sair mais cedo, acabei saindo mais tarde, e nisso não era nem meu programa, era programa do próprio Deus. Porque já na saída do hotel, Deus já sabia que ali iria passar uma mulher, eu não me lembro o nome dela, mas que era o sonho dela de me encontrar, de me conhecer. E ali, como sempre, eu ando sempre com muitas medalhas milagrosas, e eu peguei algumas, dei para ela, e depois, então a gente ficou sabendo que Deus usou muito dessas medalhas para fazer uma grande graça na vida dela. Depois vindo, a gente acabou passando em outro lugar, que era o sonho de Deus, que o filho de uma pessoa que trabalhava no restaurante também pudesse conversar comigo via telefone. Era uma pessoa, um menino de 17 anos, fidelíssimo ao planejamento espiritual, e segue todos os meus vídeos. Então foi outra providência. A gente parou no terceiro lugar, que foi no Graal, e é um lugar que eu nunca paro. Eu sempre paro num Graal que é antes desse. Mas nesse dia a gente parou nesse. Ó, veja se isso não é mão de Deus. Para ir no banheiro. Quando saí do banheiro, tinha uma mulher aos prantos de choro, porque era o sonho dela me encontrar e me conhecer. Era o sonho. E ali, nesses 3 episódios,
eu percebi, a gente entra dentro de um plano formado de Deus. O nosso dia, quando é conduzido pelo Espírito Santo, nós não precisamos ter esforço de fazer muita coisa. A gente só precisa ter o esforço de entender o tudo que é de Deus, de fazer a leitura de onde Deus quer nos levar e o que Deus quer fazer com a nossa vida. E Deus está ensinando para esses discípulos aqui que Ele é o dono de todas essas riquezas, né? Então, os últimos chegaram, todo mundo recebeu a mesma quantia, né? Aqui Deus, Ele é um Deus justo. Veja, ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles, dá 1/10 hora e receberam cada um denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que havia de receber mais, mas só receber cada qual um denário. Ao receberem, murmurava contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste tanto como a nós que suportamos o peso do dia e do calor. E aqui Jesus, ele dá um ensinamento profundo, se a gente puder entender. E o ensinamento de Jesus aqui é: eu sou justo. Então eu combinei de dar para vocês um denário. E eu estou aqui para dar este um denário. E pronto. Jesus é um homem justo, né? O que ele combinou, ele combinou. Ele não ficou explicando: olha, os que vêm por último vai ganhar a mesma quantidade. Não, ele é o Senhor, ele é o dono dos bens do céu e da terra. E ele divide, ele dá da forma que ele quer. E esta liberdade de Deus que ele ensina para nós o tempo todo, que nós precisamos entrar dentro de um campo da vontade dele, e às vezes é difícil entender a lógica de Deus, que é diferente da nossa. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas pouco os escolhidos. Entende? Os escolhidos é aquele que entra dentro desta lógica, desta vontade de Deus, sem questionamento. Ele faz o que lhe pede. Ele é um bom servo. Ele só obedece aquilo que é pedido a ele, sem questionamento. Então, depois o Senhor vem anunciar já, preparando eles, que ele vai ter os 3 dias, né, de morte, de dor, de cruz, de paixão, mas dá para eles também uma certeza de ressurreição, que eles não precisam ficar aí desesperados com a morte do mestre, porque vai ter a ressurreição. Bem, depois vem esta mãe, né? Toda mãe faz uns pedidos, às vezes, para Deus, que não está muito dentro da vontade de Deus, mas mãe é mãe, e mãe, Deus olha para as mães, e ele tem tanta generosidade com as mães, porque as mães são um presente do céu para Deus. Eu acredito que Deus, quando uma mãe abre a boca para pedir algo, Deus contempla com tanta dignidade, mesmo diante de um pedido desse. Deus, então, ele está aqui, né? Veja, esta mãe, então, faz uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Né? Ela, então, respondeu: ordena que meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Isso é um pedido ruim? Não, é um pedido de mãe. Ela ama tanto o Senhor que ela não quer que os filhos dela fiquem em outro lugar. Às vezes a gente pode olhar com uma dimensão muito errada, mas a gente olhando com uma dimensão do coração de mãe, a gente que conhece os corações de mãe, eu tenho a minha, e às vezes eu vejo assim, meu irmão faz uma coisa tão errada, mas a minha mãe, não, ele é bom, minha filha, ele é bom, ele fez isso por causa disso, ela tenta justificar aquilo que é um erro. Mas aqui, esta mãe, ela está interessada em ver os filhos dela bem. É uma maldade uma mãe ver um filho bem? Não, mas Jesus dá um ensinamento de uma forma muito inteligente. Jesus disse, aliás, Jesus disse, não sabeis o que pedis.
ensina ela, o que você está pedindo, minha filha, não está de acordo com o meu coração. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Então, Jesus está ensinando que para estar à direita e à esquerda, vai ter que viver tudo aquilo que ele vai viver na cruz. Então, esta mãe, ela não sabe o que ela está pedindo. Não é que Jesus está fazendo uma correção nela, bravo. Não, ele está dando um ensinamento para ela que o que ela está pedindo, os filhos dela não estão preparados para assumir. Sim, disseram-lhe, de fato, bebereis meu cálice, quando, porém, ao assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Quer dizer, vem de uma ordem maior. Nem o próprio Jesus pode decidir isso. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Quer dizer, não é uma escolha nem do próprio Cristo. Então, Deus, com muita clareza, muita bondade, ele explica para esta mãe, não é que eu não queira que você não tenha esta graça de pôr o teu filho, um à direita, outro à esquerda, mas é que esse projeto, eu também estou entrando dentro dele, da vontade do meu Pai, e é ele que escolhe quem fica à minha direita e quem fica à minha esquerda. Os 10 outros que haviam ouvido tudo, olha só como que eles são, né? Indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse, sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Então, o próprio Jesus, ele dá um ensinamento profundo aqui, não só para a mãe, não só para esses 2, né, os 2 filhos de Zebedeu, mas dá um ensinamento para nós. Ele nos ensina que esta autoridade, ela tem uma direção certa. Ninguém poderá fazer o que é vontade de Deus, decidir por Deus, na verdade. Ninguém poderá ocupar, né, essa autoridade, tomar, ó, Deus não vai governar mais e eu decido. Não, não existe isso. O próprio Cristo se torna escravo, servo, o próprio Cristo se torna obediente e ele mostra para nós. A direção é esta. Se eu, o próprio Filho de Deus, faço parte da Santíssima Trindade, sou esta pessoa, serva, obediente, servo e obediente, vocês devem fazer o mesmo. Daí, ao sair dali, esta palavra é muito bonita, porque a gente encontra o cego Bartimeu, né? Mas aqui o Senhor fala os cegos, já está no plural. Ao sair dali, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi. A passagem é muito parecida, se vocês olharem, mas aqui está no plural. Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Olha, já é uma oração comunitária, para mostrar o poder desta oração também. A multidão, porém, os repreendia para que se calasse, mas eles gritavam ainda mais forte. Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou os olhos e instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a seguir. Toda cura, toda libertação, toda oração de poder, ela tem que ser marcada com um seguimento. Ela tem que gerar em nós um seguimento com aquilo que o Senhor quer, com a vida de Cristo, né? Eu tenho que ter uma aliança com Deus.
do jeito dele, da forma dele. Então, assim, quando a gente vai olhando para esta palavra e vendo a beleza do ensinamento, a gente vai crescendo muito. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.